E faltam exatamente 23 minutos para o segundo vídeo de testes da bateria de estado sólido da Donut Lab. Está animado? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Utopia Solar Off-Grid, o seu vlog diário de off-grid do YouTube Brasil. E hoje é dia 2 de março de 2026, são 9h40 da manhã. Minha geração aqui, ó, 478 watts. E aqui 424 watts. O consumo da casa 139 watts na sala, 7 watts nos quartos, 226 watts na cozinha. Top demais, né? E como eu falei para vocês, esse mês começou maravilhoso. Olha que céu limpo, azul, maravilhoso, gente. Olha só isso. Março começou de forma espetacular, gente. Vai ser um mês de muita geração mesmo, cara. Tô sentindo que vai ser um mês assim de bater recorde de geração solar. Graças a Deus, graças a Deus. Tava precisando, né? Janeiro e fevereiro foram bem complicadinhos, mas a partir de agora é só gerar energia. Gente, é isso aí. Você tá animado para essa nova revelação, esse novo vídeo aqui de testes da bateria Donut Lab? Você acha que ela é real? Ou você acha que é uma fraude elaborada, como todo mundo está dizendo aí? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos acompanhar aqui, beleza? Então, me acompanha aqui para a gente ver esse segundo teste dessa bateria. Vamos lá! E agora faltam menos de 3 minutos, pessoal. Olha só quantas pessoas devem estar agora assistindo, né? Conectados aqui ao site e ao próprio canal do YouTube deles, né? Agora, nesse momento, ansiosos por esse segundo teste, né? Segundo vídeo de testes. Cara, a Donut Lab, ela realmente está totalmente fora dos padrões que a grande indústria, né, de baterias adota, né? Tanto na divulgação dos produtos, como também na questão da tática deles, né? Então a Donut Lab está praticamente dominando o show. Eles estão fazendo no tempo deles, da maneira com que eles querem, entendeu? A Donut Lab falou que a Verge Motorcycles vai começar a entregar as primeiras motos com essas baterias agora no final do mês de março, né? No final do primeiro trimestre. Então, gente, é inevitável essa bateria aí, de um jeito ou de outro, as pessoas vão descobrir se é verdade ou não. Então, eu ainda acredito que seja verdade. Eu não acredito que a empresa vai fazer tudo isso aqui para uma mentira, tá? É uma coisa grande demais, entendeu? Pode ser que seja mentira, pode, mas a possibilidade para mim é pequena. Embora os críticos, né, de plantão dizem que a possibilidade é grande, mas cada um tem sua cabeça, né? Eu acredito que seja uma grande possibilidade de ser verdade e uma chance pequena de ser mentira. Então, estamos acompanhando aqui toda semana o desenrolar desses testes, né? Para a gente ter certeza do que é. Semana passada eu fiquei impressionado. Eu nunca vi uma bateria carregar em 11 Cs, carregar em menos de 5 minutos. Nem que seja como foi, de 0 a 80%, né? Mas eu nunca vi isso acontecer. É uma coisa assim que tá fora de qualquer coisa. Muito bem, gente. Zerou o contador aqui. F5, F5, F5. Vamos ver aqui, né? Vamos lá, vamos ver, gente. Cruzem os dedos aí, que o site parece que bugou. Pronto, gente. Acabou, chegou. High Temperature Performance Test. Um teste de alta temperatura. Já contou de novo o contador aqui. Rapaz, vai ser aos pouquinhos mesmo, viu? Vamos ver, vamos assistir. Olá, aqui é o Marco da Donut Lab. Você está assistindo a nossa série à prova de bateria chamada Eu Não Acredito. Nesta série, demonstramos as capacidades da Donut Battery, a primeira bateria de estado sólido do mundo utilizada em veículos de produção. O tema de hoje é teste de desempenho em alta temperatura. Neste episódio, provamos que a célula pode permanecer estável em condições quase 2 vezes maiores do que as suportadas pelas células de íon lítio típicas. Essas condições são 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Agora, vamos assistir ao teste. Obrigado, Marco. Estamos de volta ao laboratório de baterias VTT analisando os resultados de testes independentes de terceiros sobre o desempenho em altas temperaturas. O VTDT é um centro de pesquisa técnica estatal da Finlândia. O relatório
completo elaborado pela VTT está novamente disponível para download em idombeliev.com. Então, vamos analisá-lo. Como sabemos, as baterias de íon-lítio exigem um controle de temperatura muito cuidadoso para evitar danos e o envelhecimento acelerado da célula, bem como para evitar o pior cenário possível, a fuga térmica. Isso significa que as baterias de íon-lítio têm uma faixa de operação muito estreita em termos de temperatura, limitada a um máximo de 60 graus Celsius ou, às vezes, até 70 graus Celsius, o que torna operações como carregamento rápido em temperaturas ambientes elevadas um grande desafio. Assim como no teste de carregamento rápido, estamos novamente elevando bastante as temperaturas e a célula ainda consegue descarregar facilmente a 1C. No teste de carregamento que mostramos anteriormente, você deve ter notado que, em uma das execuções, atingimos o limite de segurança de 90 graus Celsius e precisamos repetir o teste para obter dados de comparação adequados. Mas é importante notar que este não era um limite de segurança definido pela célula, mas sim um limite de segurança muito conservador para aquela configuração de teste específica. Hoje, estamos elevando o nível ainda mais e mostrando como a célula opera com segurança a 100 graus Celsius por períodos prolongados, podendo inclusive acessar uma capacidade energética maior do que em temperatura ambiente. Esta configuração de teste é bastante simples. A célula está apoiada em um perfil de alumínio e uma placa de aço é colocada sobre a célula para exercer uma leve pressão, mantendo-a no lugar e reduzindo pontos quentes, como ocorreria em uma estrutura de bateria. O teste começou com um teste padrão de capacidade de descarga de 1C com corrente constante até o corte de 2,7 volts, e, a partir desse mesmo teste padrão, cada teste independente estabelece uma capacidade de referência para a célula em temperatura ambiente. Mas isso também prova que as células em teste são de fato exatamente as mesmas. A mesma capacidade, a mesma curva de tensão, as mesmas dimensões físicas, com alguma ligeira variação nas medições esperada devido a pequenas diferenças nas condições de teste. Vamos começar falando sobre o teste dos 80. Após definir a capacidade de referência, a célula foi recarregada até 4,15 volts à temperatura ambiente. Em seguida, a temperatura da câmara foi elevada para 80 graus Celsius e mantida nessa temperatura por 2 horas para que a temperatura da célula se estabilizasse. Em seguida, o mesmo teste de capacidade de descarga 1C foi repetido para obter um valor de comparação a 80C. Depois disso, a câmara foi resfriada e mantida nessa condição por 1 hora para que a célula esfriasse completamente, sendo então recarregada até sua carga completa. Então vamos passar para o teste dos 100. Após 1 hora de inatividade, a célula foi descarregada com 12 amperes até o mesmo limite de corte de 2,7 volts para estabelecer uma capacidade de referência de 0,5C à temperatura ambiente. A célula foi então recarregada completamente, seguida de um período de inatividade de 1 hora e, em seguida, a temperatura da câmara foi elevada para 100 graus Celsius. Após deixar a temperatura estabilizar em 100 graus Celsius por 2 horas, o mesmo teste de capacidade de descarga de 0,5C foi repetido. Por fim, a temperatura da câmara foi reduzida de volta à temperatura ambiente e a célula foi recarregada completamente para garantir que ainda aceitasse a mesma capacidade de carga e continuasse a funcionar normalmente. E quanto aos resultados? Em 80, a célula poderia acessar cerca de 10% a mais de sua capacidade energética em comparação com a temperatura ambiente antes de atingir o limite de 2,7 volts. Isso ocorre porque a resistência interna da célula continua diminuindo mesmo nessas temperaturas. Significa que a queda de tensão durante a descarga é menor do que a temperatura ambiente e o comportamento a 80 graus Celsius mostrou-se totalmente estável, sem alterações observáveis na célula, indicando que essa faixa de temperatura não introduz instabilidade na configuração testada. Após várias horas a 100 graus Celsius, a célula conseguiu acessar cerca de 7% a mais de sua capacidade em comparação com a temperatura ambiente e também recarregou completamente com a mesma capacidade de carga que em temperatura ambiente. Podemos ver que os materiais ativos ainda estão em boas condições, pois a célula funciona normalmente, mesmo que a embalagem externa tenha perdido o vácuo devido ao calor. Vale ressaltar também que praticamente não houve aumento na temperatura das células em nenhum desses testes. De forma geral, podemos observar que a zona de conforto da bateria em formato de rosca atinge temperaturas muito mais elevadas do que uma célula de íon-lítio convencional. Continua a operar de forma estável e atinge uma capacidade superior a 100 graus Celsius em comparação com a capacidade nominal à temperatura ambiente. Isso é tudo. Obrigado por assistir. O relatório completo está disponível para download em idombeliev.com. Até a próxima. É isso aí, galera. É isso aí, rapaz. Que impressionante, viu? A célula não apenas suportou ficar em uma temperatura elevadíssima de 100 graus Celsius por 2 horas, como também ainda teve uma capacidade maior, de 7% a mais do que a capacidade nominal da célula. Porque essa célula aí, se eu não me engano, é de 26 amperes e ela chegou a 27 alguma coisa. Então ela, tipo, com a temperatura, a resistência interna dela fica ainda menor e ela pega ainda mais carga. Que coisa impressionante, gente. E aqui está, né, o relatório, né? Vamos ver o relatório? Olha aí o relatório. Teste de temperatura, performance. Aqui a gente vê a data do teste, foi no dia 27 de fevereiro que fizeram o teste. Aqui estão as características do teste, como é que foi realizado e tudo mais. Ó. Assinatura do técnico que fez os testes e tudo mais. Tá tudo aqui para quem quiser baixar e conferir com calma aí, ó. As capacidades, tá vendo? Então a célula aqui, ó, ela tem 26 amperes, tá vendo? Em 1C. Só que a 100 graus Celsius ela conseguiu superar isso. Conseguiu chegar a 27 amperes e alguma coisa. É impressionante. Uma bateria LiFePO4, por exemplo, se chegar a 60 graus, 65, 70 graus, meu amigo, já era, viu? Já era, ela já está pedindo arrego aí, ela já está em uma situação muito deplorável, entendeu? Não pode chegar a essas temperaturas extremas. E essa aqui
A 100 graus para ela é um passeio no parque. Todo o relatório aqui, gente. Os gráficos. Para quem sabe aí como analisar isso aqui, é um prato cheio, né? Pode ter certeza que os cientistas e as empresas de bateria do mundo todo estão analisando com uma lupa esses testes aqui, né? O relatório desses testes. Pode ter certeza. Se tiver alguma inconsistência aqui, alguma coisa, os caras vão apontar, né? É fato. Olha aí, pessoal. A célula chegou a 27,61 amperes na descarga e 27,74 na carga. Total 107 watts, superando os 26 normais, né, nominais da célula. Então ela trabalha quente melhor do que frio. Caramba, velho. Olha, pra mim tá óbvio que essa bateria não é uma bateria de lítio. É uma bateria diferente, cara. É uma bateria completamente diferente, tá? Eu não sei se ela realmente é bateria de estado sólido como a indústria acha que deveria ser. Mas com certeza não é uma bateria de lítio. Não é. Não tem como. Entendeu? Essas temperaturas, o lítio ele degrada, ele estraga. Ela poderia ir facilmente inchar, certo? Ela poderia inchar em 100 graus e pegar fogo. E, cara, a bateria não fez nada. Tá vendo aí? Olha aí como é que tá a bateria. Certo? Bom, meus amigos, parece que a coisa está se desenrolando para ser verdadeira, né? Porque a VTT está ali assinando tudo, certo? Comprovando as capacidades físicas da bateria, físicas e químicas, né? Então a VTT não é uma empresa qualquer, é uma empresa que tem tradição e tem um nome a zelar. Ela é muito conceituada no mundo todo. Então se ela está assinando isso aí, gente, não tem como duvidar. Mas eu estou achando assim hilário essa questão da Donut Lab estar fazendo no seu próprio tempo, né? Fazendo com que as informações venham aos pouquinhos, devagar. No tempo deles e não no tempo dos críticos, né? Não no tempo das pessoas que estão afirmando que aquilo ali é uma mentira. Então essas pessoas estão sedentas por informação, elas estão se coçando para poder botar as mãos nessa bateria. Mas, meus amigos, eles vão ter que se contentar com isso. Cada semana vem um pouquinho mais de prova de que a bateria é real, de que a bateria ela é legítima, e eles vão ter que se contentar com isso, né? Até sair as motos com essas baterias instaladas, e aí alguém abrir essas motos, abrir a bateria e descobrir qual é a química, né? Então aí o encanto vai acabar, porque eles vão saber exatamente o que é que a Donut Lab fez. Eles estão ganhando tempo, é claro, é óbvio. Eles querem ganhar o máximo de tempo possível, porque uma vez que a indústria, né, a grande indústria aí, as gigantes das baterias colocarem a mão nessa bateria aí, já era, vão copiar na hora e vão começar a fazer a sua própria produção. Mexe uma coisinha, outra, muda um pouquinho ali o que está patenteado, mas a ideia geral vai ser a mesma, porque eu acredito que a Donut Labs, ela descobriu um detalhe que ninguém enxergou, entendeu? Acho que é isso, porque não é possível. Não é como o pessoal fala aí, poxa, as gigantes aí milionárias não conseguiram desenvolver, uma empresinha pequenininha lá da Finlândia conseguiu, porque eles devem ter olhado para um lugar que ninguém olhou. E se fizermos isso? E se o pulo do gato for a temperatura, gente? Já pensaram nisso? Nenhum fabricante fala de baterias chegando a 100 graus Celsius. Ninguém. E se o pulo do gato for a temperatura? E se para uma bateria de estado sólido acontecer, ela tem que trabalhar mais quente do que a bateria normal? Quem sabe que não foi isso? Então está parecendo que a temperatura de trabalho dessas baterias da Donut Lab são realmente mais altas do que baterias normais, convencionais. Gente, eu fiquei satisfeito com o teste, cara. Eu nunca tinha visto uma bateria segurar carga a 100 graus Celsius. Eu nunca tinha visto, não. Não existe isso. Se você colocar 100 graus Celsius numa bateria, seja lá de chumbo ácido, seja de lítio ferro fosfato, qualquer uma, cara, ela vai se danificar. 100 graus, ela vai inchar, cara, ela vai pegar fogo. Não tem pra onde. E essa bateria aí, tranquileba. Rapaz, muito top isso aí, viu? E agora já tô ansioso para o próximo teste semana que vem. Meu Deus, tá ficando cada vez mais difícil aguardar uma semana para esses testezinhos aí. Caraca, velho, tá difícil segurar isso. Mas vamos lá. Fiquem comigo aqui, pessoal, que vocês vão ter informação sempre fresquinha. A hora que sair
eu já mando para vocês aqui, para vocês verem, beleza? Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse teste. Você ficou impressionado como eu fiquei ou você acha que isso aí é um truque? Fala aqui embaixo, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá? Vê se você é uma pessoa mais cética ou se você é uma pessoa mais otimista como eu, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa esse sininho para receber notificações dos novos vídeos. Você não vai querer perder essa série, vai? Eu tenho certeza que você não vai querer perder essa série. Então é isso, grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo, até mais.